Irmãos, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje é o domingo do Espírito Santo. Quem quer estar pertinho do Espírito Santo? Quem quer estar bem pertinho? Então dá um abraço no seu corpo e diga assim: eu quero estar bem pertinho. Diga: eu quero estar muito perto. Fale glória a Deus. Você entende o que você cantou aqui? Tu és minha fonte. Diga amém. Fala assim comigo: eu encontrei. Você encontrou. Sabe por que você encontrou? Porque Deus, ele deixa ser achado. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo. Você conseguiu achar. É por isso que você sabe qual é a fonte da sua vitória. Por isso que você dobra o joelho, você vem à igreja, você ora, porque você sabe que nele você vai conseguir se realizar. E ele está prontinho para nos abençoar. Diga amém. Deus está prontinho para fazer milagres em nosso meio, porque ele quer fazer milagres. Quem lê a Bíblia sabe que Deus é um Deus de milagres. Vamos sentar um pouquinho? E você que está em casa, se delicie com toda a palavra que será pregada aqui nesse altar, tá? E que o Espírito Santo venha mover você para estar aqui neste lugar conosco, receber a palavra de Deus e ser muito abençoado, tá? Algumas pessoas pelo mundo afora estão com muitos problemas. Toda pessoa tem problema. Não existe um ser humano, não existe um mortal que não tenha problema, né? Porque este mundo, infelizmente, é lugar de problema. É lugar de lutas, lugar de traição muitas vezes, lugar de dificuldade, de dor, tá? Mas uma coisa, irmãos, é você andar com Deus. Outra coisa é a pessoa estar andando sem Deus. O que é andar com Deus ou andar sem Deus? É quando você anda com a palavra ou anda sem a palavra. Quando você tem a palavra, você está andando com Deus. Quando não se tem a palavra, está andando sozinho. E o que Jesus ensinou? Sem mim nada podereis fazer. Então não tem como andar sem a palavra. É a mesma coisa a pessoa andar nu, espiritualmente falando, ela não tem força para vencer. Então você precisa ter a palavra de Deus. Não significa que você não vai ter luta. Eu tenho luta, você tem. Há pouco na programação estava explicando ali sobre o rei de Judá, que foi o Josafá. Ele era um homem de Deus, muito de Deus, tá? Mas os inimigos se uniram, os inimigos se ajuntaram e vieram atacar Judá. O mesmo acontece conosco. Os inimigos, eles se unem. Os inimigos, eles vêm numa tropa contra a gente, para tentar derrubar a gente. Quando veio o recado para Josafá, a Bíblia diz que ele temeu e ele pôs-se a buscar a Deus. E ele até pregou um jejum em Judá, se consagrou e tal, etc. No versículo 12, né, ali é 2 Crônicas, deixa eu ver aqui, 2 Crônicas capítulo 20, vamos fundamentar um pouquinho. 2 Crônicas, vamos abrir lá. Só para fundamentar esse versículo aqui, tá? Para contextualizar, porque eu tenho uma outra mensagem para dar. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 12. Atitude, né? Atitude de um homem de Deus. O homem de Deus, ele não pode se sentir, o homem de Deus não pode se sentir um super cristão, né? Um super homem. Não. O homem de Deus, ele é grande quando ele se humilha diante de Deus. O homem de Deus é grande e poderoso quando ele entrega as lutas dele para o Senhor. Quando ele reconhece a sua vulnerabilidade, quando ele reconhece a sua fraqueza diante de algumas situações que ele não pode resolver. Aí ele se torna grande, ele se torna poderoso e abençoado. 2 Crônicas 20, versículo de número 12. Quem achou? Levanta a mão. Acharam? Bom, aqui o inimigo já estava em cima, o inimigo estava vindo, situação já estava apertada para o lado de Josafá. Então, ele fez o correto. Ele diz assim: ah, Deus nosso. Ele clamou a Deus, ele orou, né? Ah, Deus nosso, porventura não os julgará? Então, o homem de Deus queria um julgamento contra os inimigos. E ele sabia que Deus é juiz, que Deus poderia entrar na causa dele para julgar os inimigos que estavam vindo contra ele. Você tem que entender que Deus é Deus.
e Ele é juiz. Ele vai julgar a tua causa contra os teus inimigos. Mas você tem que estar na batalha. A Bíblia Sagrada diz: chegamos juntamente com Ele em juízo. Apresentemos as nossas razões para que Ele possa nos justificar. Deus, Ele vai lutar a tua batalha se você chegar junto. Se você orar, se você se consagrar, se você buscar a Deus todo dia da tua vida. Não é só na hora que a corda está no pescoço, que, pastor, eu vim aqui hoje porque eu estou precisando de uma bênção. Está errado, está certo e está errado, né? A gente não deve vir para a igreja porque estamos precisando de uma bênção, irmão. A gente tem que vir para a igreja para buscar conhecimento, sabedoria, nos revestir do Espírito Santo, porque nós não sabemos quando a luta vai chegar. Por isso que o apóstolo Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de quem? De Deus, para que possais estar firme no dia mau. Quando vier um dia mau, não vai pegar a gente de calça curta. Nós já vamos estar o quê, irmãos? Preparados. Porque nós oramos constantemente, lemos a Bíblia constantemente, estamos em comunhão com Deus constantemente. Não é por causa de uma bênção, não. É porque nós reconhecemos que sem a presença dEle, neste mundo, nós não somos nada. Jesus falou: sem mim, esquece, nada podereis fazer. Então, a nossa motivação em vir para a igreja não é atrás de bênção. Igreja não é um celeiro, um depósito de bênção. Igreja é ajuntamento de adoradores, alunos para aprender a palavra, sair lá fora para ganhar alma, para expulsar demônio, curar o enfermo, fazer o milagre da multiplicação. Eu preguei essa semana aqui, que quando você chegar no céu, quando chegar o dia do juízo, que esse dia vai chegar, e todo joelho, rico, pobre, clarinho, escurinho, alto, baixo, ninguém vai escapar. Todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se não fizer isso agora, vai fazer um dia. Só que naquele dia vai ser tarde demais. Mas por quê, pastor? Porque no dia do juízo só vai haver misericórdia para quem viveu na misericórdia. Isso está escrito na Bíblia? Sim. Sim. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E lá em Mateus 5 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. A misericórdia. Tudo que o homem planta, o homem colhe. A gente está precisando de mais misericórdia nesse mundo. Estamos precisando de mais pessoas misericordiosas. Amém? Pode notar, não existe, só existe a ganância, só existe o egoísmo, só existe o eu, que é o egocentrismo, né? Só existe o eu. Não. Tem que existir nós, o próximo, família, igreja, comunidade, os perdidos. É todos esses que Deus quer salvar. Mas se não houver misericórdia, nós vamos viver só na ganância. Vamos viver só olhando para o nosso lado, para a nossa parte. E a gente acaba pecando. Porque o amor ao próximo consiste em viver na misericórdia. Então, um dia, todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quando nós chegarmos lá no dia do juízo, Deus não vai pedir resultado para você. Quantas casas tu comprou? Quantos carros você comprou? Você acha que Deus está preocupado com o resultado? Deus não está preocupado com o resultado. Deus está preocupado com fruto. Fruto e resultado são coisas diferentes. A casa que você tem não é fruto, é resultado. Resultado de trabalho, resultado duro que você deu ali. Comprei uma casa, não é fruto, é resultado. O que é o fruto? As almas que você ganhou, as vidas que você trouxe para a igreja, que você evangelizou. Deus não vai pedir resultado para mim nem para você. Olha, pastor, e não sei o que, você cuidou da igreja grande lá, igreja pequena, não. Ele vai perguntar: quantas almas tu batizou? Quantos drogados você tirou das drogas? Quantas prostitutas você pregou para elas, ajudou e tal, colocou na igreja? Deus, Ele procura fruto, está escrito lá em João 15, 16, né? Não foi você que me escolheu,
Fui eu que te escolhi, te nomeei para que vades e deis o que? Resultado ou fruto? Para que vades e deis fruto. A gente tem que dar fruto. Nós temos que frutificar. Nós temos a unção. Nós temos o poder de Deus para pregar o evangelho. A toda criatura, a tempo e fora de tempo. Hoje, nações estão recebendo a palavra de Deus. Por meio da televisão, por meio da internet. Graças a Deus, aos dizimistas, patrocinadores. E temos que avançar cada vez mais. Tem milhares de pessoas para serem ganhas e evangelizadas. Mas a gente tem que se preocupar em dar fruto, em glorificar o nome do Senhor. Então, o que o Josafá, ele estava orando, né? No 12. Ah, Senhor nosso, porventura não o julgará? Deus, ele julga os nossos inimigos, né? Mas nós temos que comparecer. Porque em nós não há força perante esta grande multidão. Já aconteceu com você? De ficar fraco, não ter mais força, ficar desanimado muitas vezes e achar até mesmo que você não vai conseguir, porque são tantos problemas. Pastor, só Deus sabe o que eu estou passando, só Deus sabe o que está acontecendo na minha vida. Sim, Ele sabe, mas não é só Ele não, o diabo também sabe. Muitos problemas que você está enfrentando foram gerados pelo demônio, outros por você mesmo, por falta de sabedoria, por não analisar o que você está fazendo antes de fazer. Porque o próprio Senhor Jesus ensinou que antes de você assumir um compromisso, tu tem que sentar, pegar a caneta, analisar tudo certinho para não sair por aí fazendo coisa, irmão, que depois vai arrebentar você. Tudo tem que ter coerência, sabedoria, bom senso, colocar diante de Deus e pedir uma direção, para que Deus possa dar um sinal verde ou vermelho. Se o sinal ficar vermelho, não avance, tu vai ter problema. Mas se vier a paz, irmão. Outro dia tem um amigo que enviou uma mensagem, né? E diz assim: pastor, me dê um conselho. Ele é pastor. Me dê um conselho. Eu falei: pode falar, pastor. Aí ele escreveu e tal. Eu falei: pastor, faça. Vá lá e faça isso. E tal. Ele falou: obrigado. Eu já estava pensando mesmo em ir, mas agora veio a confirmação. Eu falei: vai lá e faça. Então existem coisas, irmão, que às vezes você tem que procurar uma palavra, procurar o pastor. Pastor, quero colocar aqui para o senhor aqui uma questão e tal. O pastor vai te ouvir. Irmão, se for uma bênção, na hora o Espírito Santo testifica. Se não for, o pastor vai falar para você: irmão, espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho. Ainda não chegou o momento. Deus até quer te dar isso aí, mas talvez não é a hora ainda. A Bíblia Sagrada diz que há um tempo para todas as coisas. Mas a gente tem que buscar uma direção, buscar uma palavra e crer que o homem de Deus está ali sensível ao Senhor e vai te dizer algo, vai te dar uma palavra para você. Às vezes a palavra que o pastor vai falar para você é que você não quer ouvir, é que você não gosta de ouvir. Tem um rei, que era o rei de Israel, o Acabe, e ele não gostava de procurar um profeta. Até esqueci, acho que é Micaías o nome do profeta. Acho que é Micaías. Ele não gostava de procurar aquele profeta. Por quê? Porque aquele profeta não se vendia. Aquele profeta, ele falava da parte do Senhor. E o rei de Israel era tudo errado, irmão. E ele queria que o profeta dissesse coisa o que para ele? Coisa boa, irmão. Sabe? E tem muito lugar aí que só fala coisa boa. Tem muitos profetas aí que não profetizam o que você precisa ouvir, mas aquilo que você quer ouvir. Esse é engano do demônio para a pessoa continuar no caminho e cair ali na frente. Entende, irmão? E aí até a Bíblia diz que o espírito de mentira estava na boca daqueles, todos os profetas, irmão. E o Micaías falou: não. Se isso aqui não acontecer, porque Deus não falou na minha boca, irmão. E aconteceu o que ele falou. Sempre acontecia. Por isso que o rei não gostava de procurar ele, irmão. Tem pessoa que naquela igreja eu não vou não. Que o pastor lá fala umas coisas lá e eu não gosto. Porque ela precisa ouvir. Diga amém. Ela precisa ouvir, mas aí procura o quê? Procura outro lugar, procura os profetas mentirosos. Procura lugares que só massageiam o quê, irmãos? O ego da pessoa. E está indo para o inferno, irmãos. Está indo para o inferno. Olha, você que está em casa, né? Você quer ser abençoado? Não procura uma igreja que fala o que você gosta de ouvir. Procura uma igreja que prega a palavra, que vai te ajudar.
que vai te mostrar o caminho da salvação. Goste você ou não, tá? A palavra de Deus, ela é o caminho para levar você para o céu, para abençoar você. E Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Querido, a gente sempre prega aqui, aonde tem evangelho verdadeiro vai ter confronto, e vai ter renúncia, e vai ter milagres. Deus vai honrar. Quem está entendendo? Deus vai operar. Diga glória a Deus, irmãos. Então o rei de Israel, Micaías não. Eu não gosto de conversar com aquele profeta. Mas por quê? Porque ele nunca fala o que eu gosto. O rei de Israel, o Acabe, né, irmão? O bicho era terrível, né? O Acabe. E esse homem, ele era terrível mesmo. Ele se disfarçava nas guerras. O rei Acabe, ele se disfarçava. E disfarce não é uma coisa de Deus, não. A gente tem que ser autêntico dentro da igreja, dentro de casa, na faculdade, casamento, em qualquer lugar nós temos que ser a mesma pessoa. Quem está entendendo? Fale glória a Deus, né? Tem que ser autêntico em nome de Jesus. Mas pastor, eu não consigo, né? Eu não consigo. É porque você não é liberto. Porque quando uma pessoa é liberta verdadeiramente, acabou as máscaras. Acabou. Tudo aquele engano cai por terra e ela se transforma uma nova criatura. Agora resplandecendo a imagem do nosso Deus. E é isso que Deus quer que sejamos. Que venhamos resplandecer a glória dele. Bom, voltando aqui para a mensagem, né? Então Josafá, ele disse para Deus assim: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E ele disse mais: e não sabemos nós o que faremos. Olha aqui, pastor, irmãos. Josafá não sabia o que fazer. Eu já tive momento assim. E sempre quando nós não sabemos o que fazer, nós temos que buscar uma palavra, uma estratégia. Olha para mim. Sempre que você se sentir assim, sem saber o que fazer, perdido, o problema é tão grande que você fala: pastor, eu não sei o que fazer. Você tem que abrir a Bíblia e buscar uma palavra. E aquela palavra, ela vai iluminar o teu caminho. Quem crê que Deus ajuda, levante as mãos assim. Fale graças a Deus. Aquela palavra vai te iluminar. Quando ele falou: Deus, nós não sabemos o que fazer, sabe o que Deus fez? Deus deu um plano para ele. Deus deu uma estratégia para ele. Pastor, o que Deus falou para ele? Está aqui na Bíblia. Não vou ler tudo, né? Devido ao tempo, eu não ia pregar isso aqui. E acabei pregando, mas vai dar tempo da gente ver outra mensagem, né? Só para você ter uma ideia, Deus falou para Josafá, né? Josafá, você está me buscando, você está entregando essa questão nas minhas mãos, então essa luta não é sua mais. Essa luta agora é minha. Eu vou te ajudar. Eu vou lutar a tua guerra. Todos digam amém, irmãos. Puxa vida, é o que nós mais queremos. Você quer Deus com você lutando a tua guerra, sim ou não? Pastor, eu quero que Deus esteja comigo. Eu quero Deus lá no meu trabalho, na minha empresa, dentro da minha casa, me ajudando. Então faça isso, se humilha, fala: Deus, me ajuda. Me ajuda, Deus. Eu preciso da tua ajuda. O que Deus falou para ele? Sabe o que Deus falou para ele? Josafá, eu só quero que você coloque todo o povo para me louvar e me adorar. Não que Deus precise disso, mas Deus, ele precisa que o povo entenda, irmão, que é dele. Ele é o nosso socorro, ele é a nossa fonte. É dele que vem a nossa bênção e socorro. Então, todo o povo começou a adorar a Deus. Todo o povo começou a adorar e louvar a Deus, mas de uma maneira de todo o coração. É gostoso quando você entra numa atmosfera de louvor, de adoração, você nem quer que acabe mais. Quando você está de todo o coração louvando a Deus, servindo a Deus, você chegou, você se realiza. Para você nada mais importa a não ser aquele momento entre você e Deus. Você pode estar no teu quarto, você pode estar dentro da igreja, você pode estar no teu carro ali, de repente no momento de oração, acabou. Naquele momento você sente uma pessoa protegida, abençoada. E o que Deus fez? Foi lindo o que Deus fez. Depois continua lendo, tá? Enquanto o pessoal estava tocando lá o violão, tocando lá o instrumento de corda, né? A harpa, outros instrumentos lá, a Bíblia Sagrada diz que Deus foi lá na frente, colocou emboscada diante dos inimigos, desbaratou os inimigos, e era um caindo atrás do outro, assim, ó, sem ninguém entender absolutamente nada.
Quem derrubou o inimigo foi o poder Você tem que crer na oração. Você tem que crer no poder do louvor e no poder da oração. A tua guerra você vai vencer com Deus. É orando, adorando ao Senhor. Não adianta você ficar queimando os neurônios, não. Entrega o teu caminho, confia, louve, adore, e Deus vai tomar a frente desta batalha para poder te abençoar. Quem crê nisso? Então fale glórias a Deus. Foi isso que Deus mandou ele fazer. O que Deus vai falar para você fazer eu não sei, mas o que ele falar, faça, obedeça, ainda que seja uma loucura, igual foi aqui. Isso aqui foi uma loucura. Os inimigos vinham lá furiosos e o povo de Deus tocando. Diga amém, irmãos. Qual era a ferramenta do povo de Deus? O louvor e o louvor e a adoração. Quem está entendendo? Qual era a ferramenta? A arma do povo de Deus? O louvor e adoração. Não deixe de louvar, hein? Não deixe de adorar. Não deixe de glorificar o nome do Senhor. Você pode estar sentindo dor. Tu pode ter um grande exército vindo contra ti. Não deixe de louvar e adorar o nome do Senhor. Murmuração atrai demônio. Pessoa que vive reclamando atrai depressão, fica angustiada, contamina toda a família, o ambiente de trabalho. Não dá certo. Você foi chamado para ser a luz do mundo e o sal da terra, para impactar aonde você está. Você pode estar passando uma luta, tá? O homem de Deus pergunta: como é que tu está? Como é que está teu filho? Como é que está a tua casa? E vem a palavra: tudo vai bem. Se Deus é por mim, tudo vai bem. Eu tenho certeza, tudo vai bem. Você pode estar enfrentando tempestade, teu barco quase afundando. Se Jesus está com você, o teu barco não vai afundar. Ele vai te dar vitória. Diga glória a Deus, irmãos. Ele vai te dar a bênção. Ficou claro até aqui? Ficou claro mesmo? Então você que entendeu, aplauda Jesus. Bem bonito. Vamos aplaudir o nosso Deus, né, irmãos? Às vezes Deus leva o pastor a falar, né? Essa palavra aqui, eu não ia pregar assim. Eu ia citar, lembra? Eu vou citar aqui, mas daí abriu, né? E a gente tem que pregar, tem que ensinar a palavra de Deus. E olha quantas lições nós tivemos nesse verso aqui. Quem percebeu? Quantas lições, né? Agora, eu quero entregar para você uma mensagem que vai te ajudar muito. Muito, tá? Eu quero falar sobre Sansão aqui, que foi o homem nazireu, né? Sansão, ele foi o nazireu de Deus. O homem mais forte da Bíblia foi Sansão. Nós sabemos que ele perdeu a força dele. Coisa mais triste que existe para a vida de uma pessoa, né? É perder a unção, é perder o poder, é perder a bênção de Deus na vida dele. Não tem nada mais triste do que isso. Nada, nada, nada. Tanto é que, entrando um pouquinho mais na Bíblia, né? O Davi, quando ele pecou, o Davi errou. Nós estamos falando de Sansão, mas deixa eu usar o Davi como exemplo aqui, tá? Quando o Davi errou, ele adulterou, mandou matar, ou preparou a morte de Urias, né, na verdade, colocou Urias na frente da batalha para que ele fosse atingido e viesse o quê? Viesse a morrer. Então o Davi pecou muito feio. Ele adultera e prepara a morte de Urias. Aí pecou. Coisa estava feia para o lado dele, né, irmãos? Coisa estava feia para o lado ali para o lado de Davi. Só que, irmãos, a coisa foi apertando tanto para ele, angústia, amargura, ele sentiu. Ele disse que a mão de Deus pesava sobre ele de dia e de noite. Tem gente que acha que a mão de Deus não pesa, né? Não, pastor, a mão de Deus é leve, leve, leve. Não é não. Davi estava angustiado, ele disse: a mão do Senhor pesava sobre mim de dia. Sabe o que é isso? Fala comigo: a cobrança do Espírito Santo. Olha, irmão, quem tem conhecimento, a quem muito foi dado, muito será o quê? Cobrado. Fala comigo: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você sente cobrança, é porque Deus deu bastante para você. Você tem conhecimento, você tem entendimento. Você é uma pessoa nobre espiritualmente falando. É por isso que quando você erra,
Você sente uma cobrança, é porque você tem conhecimento. E a pessoa que não tem conhecimento peca, mata, faz coisa terrível e parece que não fez nada. Para ela está tudo certo. Já ouviu falar, fulano matou a sangue frio, porque não existe. Não tem o temor, não tem o respeito, né? E tal. Você sabe qual foi a oração de Davi? A oração de Davi foi assim: meu Deus, não me lance fora da tua presença e não tire de mim o teu Espírito Santo. Amém, irmãos? Olha o que o Davi pediu para Deus, porque ele sabia quem ele era. Um mero camponês, um homem que vivia no anonimato. Davi não era nada, irmão. Davi era o menorzinho, mas Deus escolheu ele. E ele vai e apronta uma daquela, irmãos. Às vezes Deus escolhe a gente para ser representante, e de repente estamos lá fazendo coisas que não deveríamos fazer, e dói o coração. Mas o Davi falou: Deus, eu vou pedir uma coisa para o Senhor, perdoa o meu pecado e não me jogue fora, não tire de mim o teu Espírito Santo. O Davi não queria perder a comunhão com Deus. Sabe por quê? Só Deus é que ajuda você a derrubar gigantes. Só Deus é que leva você a matar um urso, um leão. Só Deus é que pode fazer coisas O Davi não queria perder a presença de Deus. Não queria. Querido, cuide da presença de Deus. Cuide do Espírito Santo. Cuide, porque o Sansão, ele era o homem mais forte da Bíblia. Ele fez o que não deveria fazer e se tornou um homem derrotado. E se tornou um homem, um fracote. Se tornou um homem qualquer. Muito triste, né? Pastor, como que aconteceu tudo isso? Vamos abrir a palavra de Deus ali, em Juízes, capítulo 16. O Sansão botava terror em Israel, contra os filisteus, contra os inimigos. O bicho era bom, ele era um guerreiro de Deus. Então os inimigos ficavam desesperados, irmão. Aonde Sansão entrava, ele vencia. Assim tem que ser todo filho de quem? A gente tem que botar o terror no inferno, irmãos. O diabo tem que saber que aonde você coloca a mão, aonde você entra, Deus está com você e você vai vencer ali. Não há possibilidade de você perder uma batalha se Deus está contigo. Lembra o que o Paulo falou? Se Deus é por nós, quem será? Irmão, bota terror no inferno, tá? Vai orar pelas pessoas. Vai orar, vai expulsar demônio. Deus é contigo, tu está na unção de Deus, em nome de quem? Em nome de Jesus, meu irmão. Você está na bênção agora, você não pode perder. Mas os filisteus, meu irmão, ficavam desesperados. Ó, o Sansão, todo mundo sabia, não tinha para ele. Sansão, ele derrubava 1000 inimigos com um pedaço de osso na mão. Imagine se ele tivesse com uma arma, irmãos, uma coisa mais poderosa, né? Imagine se ele tivesse isso aqui. Imagine se ele estivesse usando o nome de quem? O nome de Jesus. Você sabe que a arma do Sansão era o pedaço de osso, era a força física. Qual é a nossa arma, pastor? Jejum, oração e a palavra de Deus. Amém? Então o Sansão botava terror. E o inimigo queria derrubá-lo de qualquer jeito. É isso que você precisa atentar. O inimigo quer derrubar você. O inimigo quer a tua casa, o inimigo quer o teu sonho, o inimigo quer a tua vida. Então ele tem que te derrubar. Ele vai tentar te derrubar. Ele vai tentar alguma maneira para derrubar a gente. E a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, cuidado para não cair. É nós que temos que vigiar e o que mais? Orar. Porque aonde que esse demônio ele anda, meus irmãos? Ao nosso aonde? O demônio, ele anda ao nosso redor. O teu inimigo não é o teu vizinho, teu concorrente, teu parente, teu familiar. O teu inimigo é o diabo. 1 de Pedro 5:8. Seja sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então a igreja não pode dormir. A igreja tem uma missão.
e ela precisa estar de pé na força de Deus para poder botar terror no inferno, ganhar almas e glorificar o nome do Senhor. Então a gente tem que vigiar bastante, né? Sansão não vigiou. Sansão tinha uma fraqueza. Ele tinha uma fraqueza na vida sentimental. Ele tinha uma fraqueza na vida sentimental. Ele se afeiçoava assim com muitas mulheres e entrava a elas. Até se afeiçoou com Dalila, que era uma mulher de prostituição. Ele tinha uma fraqueza, irmãos. O demônio vai trabalhar em cima da fraqueza de cada pessoa. Por isso que a palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você sente que é fraco em alguma área? Ô pastor, me dá vergonha tal, mas em tal área eu sou fraco. Pastor, quando eu vejo, eu já estou olhando, eu já estou fazendo e tal, eu preciso de ajuda. Fala com Deus, Ele vai te ajudar. Porque nesta área da tua fraqueza é onde o diabo vai te derrubar. É onde o demônio vai te envergonhar. É onde ele vai entrar para destruir a tua vida. Por isso que você tem que se fortalecer em nome de quem? Em nome de Jesus. E olha o que diz aqui a palavra, olha. Juízes 16. Eu podia ler do 1 até o 5, tá? Mas eu já falei qual era a fraqueza dele. Então, do 1 até o 5, você vai ver que ele conheceu aqui 2 mulheres já. É rapidinho. Ele saía com uma, saía com outra, o bicho era terrível. Entende, irmão? A gente tem que tomar cuidado. A santidade convém à casa do Senhor. Diga amém, Jesus. Santidade convém, né? E olha o que diz o 5. Então, os príncipes dos filisteus, que eram os principados e potestades, os demônios cabeça, né? Os príncipes dos filisteus subiram a ela, até a Dalila, e lhe disseram: persuade-o, ganha a mente dele, ganha o coração dele, conquista ele, engana ele para nós, persuade ele e vê em que consiste a sua grande força. Sansão tinha uma grande força. E com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Olha para mim um pouquinho. Você está percebendo aqui o que acontece no mundo espiritual? Os demônios, os príncipes, né, dos filisteus, usaram alguém, irmãos. Usaram a Dalila. Falaram na mente dela, conversaram com ela. Tem muita gente que tem um elo. Tem muita gente que conversa com o demônio, que o demônio conversa com ela. Para derrubar pessoas. Para usar pessoas. Para derrubar aquele marido, para derrubar aquela esposa, para derrubar aquele pastor, para derrubar aquele guerreiro de Deus, tá? Porque o diabo se preocupa com quem luta. O diabo se preocupa com os guerreiros de quem? Com os guerreiros de Deus. Ele fica com a pulga atrás da orelha. E olha a conversa que eles tiveram com Dalila, ó. Dalila, persuade ele. Persuadir é enganar. Nesse sentido aqui, né? Persuadir é entrar na mente da pessoa e descobrir os segredos dela, porque eles queriam isso aqui, ó, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. Olha para mim um pouquinho. Então, eu vou perguntar para você: em que consiste a tua força? O que te ajuda a ser uma pessoa forte, irmãos? Eu vejo que são 3 coisas, dentre outras, né? Ou dentre muitas: oração, ler a palavra e congregar. Essas 3 coisas aqui é importantíssimo para quem quer permanecer na força de Deus, firme na rocha, como diz o Salmo 40, né? Que o Davi falou: Deus me tirou de um charco de lodo, me colocou nas rochas e firmou os meus passos. Oração, leitura da palavra e congregar. É nisso que consiste a minha força. Eu estou de pé pela misericórdia de Deus, claro, porque a gente tem que procurar manter a oração, leitura da Bíblia e congregar na casa do Senhor. Você pode ver que o diabo quer tirar essas 3 coisas de nós. O diabo não quer que a gente ore,
Ele não quer que a gente leia a Bíblia e não quer que a gente venha à casa de Deus. Perdão. Ele não quer. É nisso que consiste a nossa força. Orar, meditar na palavra e estar em comunhão. Congregar na casa de Deus. Quem entendeu isso aqui? Então você tem que cuidar dessas 3 coisas. Eu estou ajudando você, tá? Tem outras coisas que te fortalecem também. Outras coisas. Mas essas 3 são as principais porque eu tiro pela minha vida, né? Oração, ler a palavra de Deus e congregar. Está sempre aqui, com o coração aberto, louvando a Deus, buscando a palavra, aprendendo, para que a cada dia a gente possa receber as bênçãos do Senhor. Não deixa de orar, não deixa de ler a palavra e não deixa de congregar. É nisso que consiste a nossa força. Nós estamos de pé por causa disso. Todos digam amém. Então vamos vigiar nessa área aí, né? Você vê que o inimigo queria saber, em que consistia a grande força de Sansão e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo. Olha o que o demônio queria fazer. Você vê que a gente que amarra o demônio, mas o demônio também quer nos amarrar. E pode ser que tem muita gente com a vida amarrada. É um guerreiro, é de Deus, mas está com a vida amarrada. Tem que desamarrar, tem que quebrar isso aí, né? Para assim o afligirmos e te daremos cada um de 1.100 moedas de prata. Olha para o pastor um pouquinho. A Dalila, ela foi. Hoje ela não conseguiu, mas ela foi conversando com ele. Esse é o erro do cristão, né, irmão? Conversar com o demônio, ficar se afeiçoando, conversando, assistindo, vendo, indo, participando. Irmão, ninguém cai do dia para a noite. E o demônio, ele é paciente. Se tem uma coisa que o diabo não faz, é desistir. Ele vai continuar até o fim, tentando. Cabe a nós orar, vigiar, permanecer firme com Deus. E o Sansão, ele foi brincando com fogo, irmão. E quem brinca com fogo, se queima. A Dalila foi perguntando, ele foi brincando e tal. Chegou um dia que ele caiu na cilada. Chegou um dia que ele caiu. Assim como a Eva caiu, Sansão também caiu. E assim como muitas pessoas estão caindo. E que Deus nos livre do mal e não nos deixe cair na tentação. Ele caiu. Ele contou o segredo dele para ela, né? Que o segredo dele, no caso ali, era um voto que ele tinha feito com Deus. Existia um voto na vida de Sansão. E aquele voto foi o quê, meus irmãos? Quebrado. Ele contou. Ele abriu o coração e falou coisa que não deveria falar. E aí ela fez o Sansão dormir no joelho dela, no colo dela. O Sansão ficou na onde o demônio queria. O Sansão caiu na mão do inimigo. E aí veio alguém lá dos filisteus com uma tesoura, um aparelho que eles usavam lá, cortou as 7 tranças do cabelo ali de Sansão, né? E ele estava dormindo, ele não viu nada, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, vigiai, diga amém. Ele estava dormindo, não viu nada, né? E de repente a Dalila deu um grito, né? Sansão, os filisteus estão vindo aí. Vamos ver aqui o que está escrito no versículo de número 18. Juízes 16, 18. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo. Agora fala comigo assim, e retirou-se dele a sua força. Diga mais uma vez, retirou-se dele a sua força. Amém, irmãos? Toda a força de Sansão foi embora. Ele perdeu a força dele. Tu sabe que quando uma pessoa perde a força, ela não consegue mais vencer. Ela não consegue mais vencer. Ela pode fazer de tudo, e ela não sai do lugar. Ela não consegue mais vencer. E aí vem o versículo 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão,
e despertou do seu sono e disse, olha o que ele falou, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Agora o finalzinho do versículo, pessoal, é doído demais. Olha o que diz aqui, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Olha para o pastor. Deus foi embora. Deus saiu de Sansão. O Sansão agora era um homem vazio, um homem sozinho, um homem que não conseguiria mais vencer. Irmão, a gente tem que tomar cuidado da nossa vida, irmão. Acho que a pior coisa que tem isso aqui, né? Quando Deus se retira de alguém. Sabe como ficou o coração de Sansão? Uma casa perfeita para o diabo. Porque um coração onde Deus não está mais, o capeta entra, mas não entra sozinho mais. A Bíblia diz que quando a casa está vazia, o diabo entra 7 vezes pior na vida de uma pessoa. E ela sofre muito. Quem está entendendo? O que eu estou pregando para você é a Bíblia, diga amém. Irmãozinho, Deus foi embora. Deus se retirou de Sansão. Sansão, espiritualmente falando, morreu. Já era o campeão. Já não existe mais. E a partir desse dia aqui, ele virou um bobo da corte. Primeira coisa que o demônio fez, furou os 2 olhos dele, colocaram um jugo nas costas de Sansão, e ele ficou igual um boi, moendo ali, rodando o moinho, moendo o milho lá para os inimigos. Igualzinho um boi. Um cara que era um campeão, que tinha levantado o troféu várias vezes, agora estava lá sendo humilhado. É isso que o diabo quer fazer com as pessoas. Nunca permita que isso aconteça com você. Valorize o que você tem, cuide da tua coroa, cuide da presença, cuidado com prostituição, cuidado com tudo que é pecado, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Procura andar na palavra de Deus, valorize a presença de Deus. Cuidado com quem você conversa, porque o espírito da Dalila, ele está aí no mundo, conversando com pessoas, tentando destruir casamento, destruir a vida moral, os princípios que a pessoa recebeu. Então cabe a nós fugir da aparência do mal. Meu Deus, a Bíblia diz que Deus se retirou de Sansão. Misericórdia. Você sabe que sem ele nada poderemos fazer. E aí, você pode ler aqui, tá? Pode ler depois aqui, que claro que depois, né, lá na frente, o Sansão, ele pediu para Deus, Deus me dê mais uma vez aquela força que eu tinha. Que a pessoa tem saudade, né, irmão? Toda pessoa que já esteve no Santo dos Santos, toda pessoa que já foi usada por Deus, ela sabe que não existe outro lugar, não existe coisa melhor do que ser usado pelo Espírito Santo. E ele sentiu saudade e falou, Deus, me ajuda mais uma vez, me dê aquela força para eu me vingar dos meus inimigos e tal. E pela misericórdia, Deus permitiu entrar nele a força mais uma vez. E aí ele estava sendo levado para o templo para dançar para os inimigos. O Sansão agora ele era motivo de chacota, de escárnio para os inimigos. Aí os inimigos disseram, traz Sansão aqui para dançar para a gente, traz ele aqui para dançar aqui. E como ele era cego, ele falou, para onde estão me levando? Para onde? O rapaz falou, olha, os príncipes estão chamando você lá para dançar lá. Ele falou, puxa vida, mais uma vez, passar esse vexame, essa vergonha. Aí ele falou, Deus, me dá aquela força mais uma vez e tal, né, para eu me vingar. Aí ele pediu bem assim, rapaz, me coloca perto das colunas para que eu possa me encostar na coluna, né? Você vê, né? E o rapaz colocou ele perto da coluna do templo. A Bíblia Sagrada diz que tinha em torno de 1.700 pessoas em cima, como se fosse uma espécie de não, no subsolo não, mezanino, né? Subsolo embaixo, presta atenção. Então, como se fosse o mezanino, tá? Tinha 1.700 pessoas em cima, fora uma multidão de pessoas dentro do templo, irmão. Uma multidão, era mais de 3.000 pessoas ali reunidas, tá? Mais de 3.000. Ele não sabia quantas pessoas tinha, mas ele queria se vingar. E aí a Bíblia Sagrada diz que ele encostou naquelas colunas, e a Bíblia diz que ele balançou as colunas e o templo caiu. Olha a força que Deus colocou nele. E aí quando o templo caiu, todo mundo morreu.
E a Bíblia diz que ele matou mais pessoas na morte dele do que na vida dele. Foram mais de 3.000 pessoas naquele dia que ele conseguiu matar ali os inimigos, os filisteus. Claro que aquilo foi uma bênção para Israel, porque quanto mais inimigo cair, melhor é para o povo de Deus. Quem está entendendo? Aquilo foi uma bênção, por isso que Deus concedeu aquilo para ele. Porque todos os inimigos do povo de Deus, inimigos, tá? Eles não podem ficar de pé. E Deus usou Sansão uma última vez. Ele morreu com praticamente 3.000 pessoas, mas ele experimentou aquela força mais uma vez. Se você está na força de Deus, valorize, continue firme aí, porque não tem coisa melhor do que ser usado pelo Senhor. Quem entendeu a palavra? Vamos aplaudir o nosso Deus, pessoal, bem bonito. Aplauda aí o nosso Deus, bem forte. Gente, vamos orar agora. Vou convidar você a ficar de pé. Vamos falar com o nosso Deus, que é o Deus maravilhoso, o Deus poderoso. O que Deus pediu para Josafá fazer? Louve o meu nome, glorifique o meu nome. E Deus entrou à frente daquela batalha para dar vitória para Josafá. Coloque agora a tua vida diante do Senhor, confia nele e o demais Ele tudo fará. Oremos ao nosso Deus, que é todo poderoso, um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, um Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O nosso cântico hoje é um cântico de milagres. O nosso cântico hoje é aquele cântico: posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer, porque hoje o meu milagre vai chegar. É esse fundo maravilhoso, é esse fundo de oração maravilhoso que nós fazemos ao nosso Deus. Esse é o nosso cântico. E dizer que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus, Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Estamos aqui, meu Senhor, para Te adorar, para Te glorificar. Reconhecemos a Tua grandeza. Assim como Josafá, ele disse para o Senhor: meu Deus, não o julgará? Nos ajude, porque em nós não há força contra esta grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nunca tire os Teus olhos do Senhor, porque é dele que vem o teu socorro. É o Senhor que te abençoa, é o Senhor que te cura, é o Senhor que abre porta, é o Senhor que perdoa, é o Senhor que vai à tua frente para desbaratar os teus inimigos, é o Senhor que salva a tua casa, é Ele que restaura a tua família, é Ele que traz de volta o que se perdeu, o teu filho, a tua filha, ou a tua empresa, o teu sonho, meu irmão, minha irmã. É Ele que abre o caminho, é Ele que justifica aqueles que o servem, aqueles que o adoram. Hoje é um dia de adorar, é dia de se entregar, é dia de se derramar, é dia de crer que a mão do Senhor está sobre a tua vida, querido. Mantenha o teu voto, mantenha o teu voto com Deus, seja uma pessoa fiel ao Senhor. Sansão, a Bíblia diz que Deus se retirou dele. Oh, que coisa triste, que coisa terrível. A presença de Deus se retirou de Sansão, porque o Sansão, ele foi longe demais, ele não honrou o voto dele, ele não honrou a aliança que ele tinha com Deus, ele brincou com Deus, ele brincou com as coisas espirituais, e nós não podemos brincar com Deus, nós temos que levar a sério, porque o inimigo não brinca conosco. O inimigo, ele não brinca com ninguém. O inimigo, ele está à espreita. O inimigo, ele quer entrar, ele quer destruir, ele quer amarrar, ele quer tirar a pessoa da presença de Deus. Então cuide do teu coração, meu irmão, minha irmã. Vigie cada vez mais na presença do Senhor, adorando a Ele, crendo nele, amando ao Senhor de todo o teu coração, guardando o teu coração. Cuidado para você não se afeiçoar a coisas erradas, porque a Bíblia diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo, o modismo, o amor do Pai não está nele. Isso, fique firme com o Pai agora. Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. Ele vai te ajudar.
Ele vai te abençoar. Pai, nós entramos agora diante de Ti. Eu quero entrar em oração agora para cobrir a vida desta pessoa, cobrir esta casa em oração, cobrir esta família em oração. Eu quero abençoar o casamento, eu quero abençoar a vida sentimental, o trabalho, a empresa desta pessoa. Que a Tua glória se manifeste lá no chão da fábrica, Senhor, abençoando, removendo, Pai querido, as Dalilas, Senhor, aqueles que persuadem, aqueles, meu Deus, que fazem motim, aqueles, Pai querido, vendidos, Pai, eles se venderam para o inimigo, Senhor, já não falam mais a mesma língua, eles estão ali para amarrar a empresa, para amarrar o trabalho, para atrapalhar aquele sonho, aquele projeto do Senhor. Mas agora, Pai querido, eu peço que o Senhor coloque a Tua mão e venha cobrir a todos com Teu poder, porque eu uso o poder que o Senhor me deu, a autoridade que o Senhor me deu para abençoar a saúde. Eu abençoo a saúde, eu declaro a cura, eu declaro a restauração da saúde desta pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Todo tipo de doença está amarrada em nome de Jesus. Todo tipo de enfermidade, seja a física, a crônica, a degenerativa, a doença autoimune, eu repreendo agora. A ansiedade, a depressão, eu repreendo agora. O desejo do suicídio, o transtorno de ansiedade, eu repreendo agora. Eu digo, toda perturbação, todo pensamento maligno, saia desta vida, saia desta família, saia a amarração da empresa, saia agora daquela empresa, demônio. Você vai soltar tudo, vai soltar orçamentos, vai soltar o dinheiro daquela empresa, os funcionários, o gestor da empresa. Eu digo, pegue agora o que é teu, demônio, e saia da família. Você, espírito da prostituição que entrou, espírito da miséria, espírito da imoralidade, você vai pegar tudo que é teu agora, diabo, e eu te dou uma ordem, em o nome de Jesus, saia em nome de Jesus Cristo. Levante a tua mão agora e diga comigo: Senhor Jesus, o meu milagre, ele chega quando eu te adoro, quando eu te exalto, e eu posso crer, Senhor, que na minha vida o milagre vai acontecer. Então cante agora: o meu milagre vai chegar. Declare: milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, segura a bênção. Nesta hora, hoje meu milagre vai chegar. Creia. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Agora. Nesta hora, hoje o meu milagre. Segura o seu milagre aí. Ele é o Deus de milagre. Segura a tua bênção. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, sua morte, sua cruz, seu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado.
vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço já foi pago lá na cruz, que deu vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Bate palma aí, irmão, vai. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. E hoje O meu chegar. aleluia. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Me dá vitória, me Da vitória nesta, me dá vitória, me dá vitória nesta hora. De novo, me dá vitória. Levante suas mãos nesta, me dá vitória, me dá vitória nesta. Mais uma vez, diga, me dá vitória nesta hora. nesta hora. Hoje o meu milagre chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. me dá vitória. Diga, nesta, de novo, me dá. Nesta manhã maravilhosa, nesta, mais uma vez, me dá quando, meu irmão, quando? Aleluia, me dá vitória, perdão, sabedoria, nesta proteção para a família, me dá socorro do alto, nesta saúde, me dá vitória, nesta. Se você crê, aleluia, aleluia, oh glória. Nesta hora Ele te dá vitória contra o pecado, vitória contra a doença, vitória contra os teus inimigos. Creia, o Senhor reina e sobre ti Ele resplandece a glória dEle para te abençoar. Estando debaixo das asas do Senhor, tu estarás seguro, meu irmão, minha irmã. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Aleluia, te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia. Abra bem a tua boca agora e vai dando aleluia para Ele. Oh, glorifique o nome do Senhor. Alemanturia, alamaia, sorre, e canchobe, caia, alamaia, sorria. Te adoramos, Senhor. E canchobe, caia, alamaia, sorria, e cancherei, xerimanai, aliandoloio, sorri, canchobe, cai. Te adoramos, Senhor. Que a tua glória, o teu poder, a tua presença esteja abençoando a tua igreja, esteja abençoando o teu povo e enchendo com o teu Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu declaro você curado, abençoado, fortalecido e preparado para ganhar muitas almas em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, bem bonito.
Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava.